Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo Aprendendo com André Luiz, do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a questão do umbral, né, através dos relatos desse irmão muito querido, que é o André Luiz, que se expôs a sua vivência no plano espiritual e no plano físico para nos trazer ensinamento. Então, vamos pedir nesse momento a presença de Jesus, que disse: onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei, e que tenhamos a certeza que Ele está junto a nós. Agradecer a presença de André Luiz e de todos os mentores e todo o plano espiritual que sempre está junto conosco, trazendo os conhecimentos. E também agradecer não só os presentes do plano físico, mas também as pessoas que, com certeza, do plano espiritual estão junto conosco, estudando essa obra de André Luiz também, aprendendo junto conosco. Que assim seja, graças a Deus. E o capítulo de hoje, ele começa, deixa eu só passar aqui, não está passando, gente, deixa eu ver, vamos ver, deixa eu ver aqui. Então, o estudo seria feito pelo nosso irmão querido Paulo, né, mas por motivos pessoais, ele não está presente conosco fisicamente, mas está presente espiritualmente. E o estudo de hoje diz: após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências e espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas, a que se assistira obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horrores. Perdão só tem quem geme arrependido. Pecado, a penitência não se amanha. Não pode aquele andar a esta unido. Então, aqui né, ele vem falar, ele está curioso, né, para saber como que funciona o umbral, porque, na verdade, lá atrás a gente pensou que ele não tinha nenhum tipo de conhecimento, né, muitas vezes, mas aqui ele já está relatando, né, que ele conhecia os preceitos da Igreja Católica, porque ele ouviu os sermões, mesmo que fosse, né, para cumprir o protocolo lá, né, quer dizer, ele não tinha aquela ligação espiritual com a Igreja Católica, pelo visto aqui, como ele diz, mas ele conhecia essa ideia de inferno e do purgatório que a Igreja Católica pregava. Agora, de repente, ele chega lá no plano espiritual e as pessoas começam a falar desse umbral, e aí, muito provavelmente, ele não tinha, né, essa ideia de que aquele lugar onde ele estava era o umbral que o Lísias falava. E aí o Lísias, né, pergunta para ele: mas você ficou tanto tempo lá e você não conhece o local, você não sabe nada sobre o umbral? E aí ele, né, ele relembra todo aquele tormento que ele passou lá no umbral, e com certeza, né, se fosse nós também, teria nos arrepiado de horror, né, de lembrar de todo o sofrimento passado. E é isso, né, nesse slide, aí eu deixo o comentário de vocês. Márcia, pode falar, pode ficar à vontade. É aquela história, né? A gente tem uma noção que a Igreja Católica tenta nos passar, bem como diz o próprio Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos, de uma maneira infantilizada, né?
bem pueril. A palavra que eu já vi no Evangelho é pueril. A ideia que a Igreja Católica nos traz é alguma ideia, mas ainda é uma ideia inicial. Primeiro, que existe vida após a morte, já é alguma coisa, né? Segundo, que você vai ser conduzido a algumas instâncias aí, né? Alguns estágios, seja através do conceito do inferno, seja através do purgatório, que seria a única coisa que seria de transição, e a ideia do céu, né? Que é a ideia que a gente tem desde o início da Igreja Católica. Você está fadado eternamente ao céu, ao inferno, e malemar, se você tiver condições de ficar num purgatório e se arrepender, você pode ir para o céu ou para o inferno. Pelo menos é o conceito que eu conhecia. Mas é aquele conceito só bem meramente ilustrativo, né? Você não tem um conhecimento mesmo, por exemplo, que hoje a gente tem com a doutrina espírita, e mesmo as outras religiões que não falam diretamente da desencarnação, traz uma noção mais clara. Realmente, ele esteve lá por 8 anos e sequer se apercebeu do lugar que estava, né? Porque ele realmente não tinha condição de avaliar. Mas tinha alguma noção já mesmo que infantil. Amaury. Bom, eu acho que a limitação, eu concordo com a Márcia, acho que dentro do espiritismo, né, uma das coisas que me tranquiliza o coração é entender a reencarnação e toda essa questão que explica muita coisa, né, traz a imagem de um Deus justo mesmo, como eu concebo, né, e não como alguém que joga dados e ora castiga um, ora beneficia outro. Então faz todo sentido e às vezes fica difícil, assim, essa interpretação. Algumas religiões não têm esse entendimento. Mas eu imagino que talvez o limite esteja no André, porque quando ele coloca obedecendo a preceitos protocolares, eu me lembrei aquele termo que a gente usa quando fala de espiritualidade cientificamente falando, não no mundo espiritual, mas no termo científico, que chama religiosidade extrínseca, que é o sujeito que não vive aquilo de maneira profunda e tem aquilo como alguma coisa, quase um clube social. Ele vai lá, frequenta e tudo mais, mas não incorpora, não introjeta aqueles preceitos e aqueles aprendizados na sua vida. É como se fosse um clube. Não é algo que ele leva no cerne da vida e das decisões dele, né? Não é como uma religiosidade intrínseca, que essa sim é essa que você introjeta e traz para dentro de si da sua vida. Quando o Lísias fala de ora, pois você andou detido por lá há tanto tempo e não conhece a região, é verdade, né? Pensar, ele estava lá um tempão, anos e anos, e não estava curioso para saber como é que era o pessoal. E eu fiquei imaginando que talvez ele tivesse um pouco perdido nele mesmo, naquelas vozes, naquela culpa, naquele ciclo, né? Auto-obsessivo, obsessão também dos outros, né? Os algozes que ficavam gritando, suicida e tudo mais. E talvez ele tivesse meio encantado, né? Meio concentrado ali. Né? Por isso ele tem essa curiosidade, né? E eu vejo assim, né? Porque o umbral, ele é tipo meio um sonho mesmo, né? Porque de repente você sai da sua casa, que tá tudo certinho ali, aí você é jogado naquele lugar assim, aquela criação mental, na verdade, né? Porque cada lugar é a criação mental nossa. Então, de repente, ele cria todo aquele circo ali, aquela coisa, aquele pessoal gritando, falando coisas que ele não entendia por que estava falando, então eu acho que não tem, né, como ele pensar em dar um passeio ali, né, mesmo para ver como que era a região, né, porque na verdade aquilo ali é o chamado inferno, né, que a Igreja Católica coloca, só que ela coloca como algo
como algo eterno, né? E eu vejo assim, naquela época, e hoje ainda tem muito disso, né? As pessoas vão na igreja mais por essa questão social mesmo, e principalmente naquela época, como era a religião oficial, né, do país, todo mundo teria, né, que ser, para ser perante os outros, naquela questão social mesmo, a pessoa que não frequentasse a igreja, mesmo se fosse por protocolo, ela era, de uma certa forma, excluída, né? Ela era olhada de forma preconceituosa. Então, as pessoas, elas tinham que ir à missa todo domingo, né? A cumprir realmente aquele protocolo. Só que a visão, assim, até da Igreja Católica, eu aprendi muito lá, porque o meu início foi lá, não estou falando, assim, da forma pejorativa, mas a visão que eles passam para a gente é aquilo ali, né, que fica só palavra, 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 e a gente não sabe direito aonde é que essas palavras vai parar. Por exemplo, eu saí dessa situação porque eu questionava a mim mesma, mas fala, 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 e essas palavras aonde vai? Qual é o resultado de tanta palavra que se fala bonita, né, tanta palavra bonita, aí lê o evangelho, faz aquele comentário assim, bonito, tal, e tenta botar culpa nas pessoas, né, mais culpa ainda. Agora, imagina ele ir ali na igreja só protocolo e, de repente, ele se vê naquele lugar ali infernal, né, e aí ele lembra, né, com certeza essa culpa também vinha de várias coisas, mas uma delas é de não ter vivido essa coisa, porque ele, na verdade, ali era o inferno para ele, né, daí ele, com certeza, uma das culpas era por não ter prestado mais atenção naquilo que ele ouvia dentro da religião, né? Porque era a única coisa que ele conhecia, e era a única coisa que as pessoas naquela época conheciam, era isso. A Mauri, pode ficar à vontade. Eu vou insistir, eu acho que está muito relacionado ao entendimento dele, né? A Mauri, eu não conheço o catolicismo a fundo, e é bem tangente, superficial o conhecimento, e eu acho que isso está mais relacionado com o entendimento mesmo dele, com a vivência dele dentro da religião, né? Eu fico mais confortável dessa maneira, quando eu coloco dessa maneira, porque eu tenho um pensamento que independe da crença. O Chico falou uma vez, né? Ele falou assim, ainda bem que foi dito que fora da caridade não há salvação, né? Porque se dissessem fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita, né? Parece que foi atribuída a ele essa frase, e enfim, mas eu acho que tem a questão dele mesmo. Ele não... conheço pessoas incríveis que dentro do catolicismo são beneméritas, são filantropas, são boníssimas, enfim, eu acho que é mais uma limitação dele. Sim, mas elas são caridosas, mas é o pensamento que elas têm, é esse mesmo, dessa visão do inferno, sim. Tanto que, por exemplo, eu também conheço lá na Aguadinha mesmo, tem o pessoal lá como que chama lá, gente, agora fugiu de mim, que eles fazem um trabalho lá, né, que a gente se encontra de vez em quando, a gente conversa com eles, troca ideia com eles, mas eu falo assim, por exemplo, a visão que eles passam é a seguinte, que vai, se você não for santo, assim, eu digo porque eu até há pouco tempo eu ia, né, meu filho me chamava, queria que eu fosse com ele, eu ia, e até há pouco tempo pediram, né, para ir lá numa missa para mim assistir, eu fui lá e assisti, então, aí eu vejo assim, eles falam assim, nesse dia, principalmente, mas tem aquelas pessoas, tem aqueles, inclusive, sacerdotes, que eles já estão bem adiantados, sabe, assim, na questão da visão, mas naquela época, eu penso que o negócio, assim, porque tem lá, é assim, a prece, por exemplo, minha tão grande culpa, eu falo nesse sentido da culpa, sabe, muito forte, a culpa é muito forte, então, por exemplo, fala assim, olha, a pessoa falou assim, ninguém vai para o céu se não for santo, mas na mesma hora ele disse que ninguém conseguia ser santo. Então aí eu fiquei pensando, falei assim, mas então se só vai para o céu quem é santo, se ninguém consegue ser santo, então todo mundo vai para o inferno, né? Eu falo assim, não é questão da religião, é questão muitas vezes de pensamento de algumas pessoas, né? Por exemplo, Francisco de Assis, ele era um sacerdote, né? E
Tem vários os chamados santos da Igreja Católica, que eram pessoas excepcionais, né, e que estavam dentro da religião, mas eu falo, assim, aquelas pessoas que muitas vezes espiritualmente não têm, internamente, que elas trazem na sua consciência aquele conhecimento, elas ficam, e outra coisa, acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, lá no ramatismo, a pessoa o avô de uma médium lá, que veio, e através de uma outra pessoa, ele falou que foi muito difícil para ele quando ele chegou lá do outro lado, por conta dessa crença que ele tinha. Ele falou que ele esperava chegar lá, esperava que fosse de um jeito, e daí não era mais, então tinham enganado ele, e ele falava, eu me sinto constrangido de estar aqui num centro espírita, porque, quer dizer, aquilo ia contra os preceitos que ele aprendeu aqui na Terra. E aí eu disse para ele, mas você, né, mas pensa, será que a sua neta estaria num lugar que se fosse do mal? Não, ela está aqui, então, ela está num lugar também que é uma casa de oração, né, e que também se trabalha o bem aqui, mas para você ver a confusão que muitas vezes gera, por ser diferente, aquilo que fala não é por maldade, é porque é o conhecimento que eles têm, entendeu, Márcia? Eu concordo, mas eu acho que, de alguma maneira, essa visão mais simplista, que eu concordo com a Mauri, que a igreja, por exemplo, eu fui, meus primeiros conhecimentos foram através da Igreja Católica, meus pais são católicos, eu fui batizada, crismada, aquela coisa toda, todos os preceitos ali da religião católica. É uma religião maravilhosa, como todas as outras, como tenho amigos evangélicos, tenho amigos batistas, toda religião, ela encaixa na psicosfera da pessoa, na psicologia da pessoa, ele vai tentar evoluir da melhor maneira. O que eu imagino nesse slide aqui é que, de alguma maneira, por mais que seja uma noção incompleta, ainda existia a noção do além-túmulo. O grande problema que eu vejo são aquelas religiões, ou a falta total de crença de que há um Deus, da negação da vida após a morte, do nada. Porque aí as pessoas dormem. Eu me lembro que uma vez eu li um trecho de um dos livros de André Luiz, onde existiam sessões inteiras de um hospital, de pessoas dormindo, porque elas acreditavam que após a morte elas iriam dormir, mas é a questão da crença mesmo, e iria acordá-las. Então, essa falta, como ele diz aqui, de conhecimento espiritual, traz consequências, realmente. De alguma forma, que pelo menos tinha uma ideia de que existia vai haver um depois, seja na figura de um inferno, de um céu ou de um purgatório. O duro, eu acho que é o pior, que faz mais mal, não, você não vai morrer ou não há nada, como é o materialismo, ou você vai morrer e vai dormir até que Jesus venha e te acorde. Isso eu acho bem difícil. Então, eu falo não é questão da religião ser errado ou ser certo, eu falo na questão da confusão que a pessoa sente quando se depara com algo diferente daquilo que ela aprendeu, né? Mas não estou falando porque todas elas, eu não estou sendo contra nenhuma religião, né? Inclusive meu filho é evangélico, né? E eu respeito, mas estou falando no sentido da pessoa chegar lá e ser diferente daquilo que ela aprendeu, a confusão, muitas vezes, que proporciona para a pessoa, né? Então, mas tudo está certo do jeito que é, mas estou falando que a confusão é mais propensa, porque vai chegar lá e vai encontrar essa questão mesmo que as pessoas estavam dormindo quando o André Luiz relata, é porque elas acreditavam mesmo que elas iam ficar dormindo lá, então isso interfere sim, não estou falando mal da religião, estou falando que interfere a questão da confusão quando a pessoa chega lá do outro lado, né? Agora eu me pergunto, será que nós também não vamos nos assustar? Porque o que será que nós imaginamos, né? Será que aquilo que nós imaginamos também não é, de alguma forma, suavizado para a nossa visão? Às vezes eu me pergunto, porque eu acho que é muito difícil desencarnar, não é fácil, não. E a gente vê, às vezes, pessoas espiritualizadas que nos acompanharam pela vida e se recusam, pelos relatos depois, a deixarem o ambiente doméstico, a seguir com seus mentores, mesmo eles estando ali do lado. Eu acho bem difícil desencarnar se você deixa amores para trás, filhos, apegos, que a gente não pode julgar. Deve ser terrível. E eu fico imaginando, será que eu, no dia que desencarnar, não vou ter um choque
será que eu vou estar aberta a tudo aquilo que me espera, com o coração limpo? Eu me faço essa pergunta, espero que esteja, mas a gente não sabe. Tem uma história de uma criança que acho que ele era evangélico, alguma coisa, mas um dia alguém falou para ele que como que era a vida lá do outro lado, e aí ele desencarnou num acidente de carro, diz que a primeira coisa que ele lembrou era daquilo que tinham ensinado para ele, de como seria lá do outro lado. E aí ele se acalmou por conta disso, porque ele teve, né, ele não deparou com algo diferente, né, daquilo. Mas a dificuldade, sim, inclusive tem médium ali do reumatismo que já desencarnou, que disse que pensou que não fosse tão difícil, né, essa partida como foi para a pessoa. Então, vamos em frente aí, o outro. Deixa eu passar para o outro slide. Então, aqui ele continua. O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões dos desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então, aqui ele está falando, que depende se a gente cumpriu a nossa proposta, a nossa proposta de vida, né, o nosso, ou não. Porque quando a gente percebe, essa que é a nossa questão, né? Quando a gente chega lá do outro lado, a gente pensa que a gente cumpriu direitinho o programa, e quando a gente chega lá do outro lado, a gente percebe que não, que a gente desviou várias vezes do roteiro, né? Da promessa que nós ficamos, várias vezes nós tentamos pegar um atalho e ficamos também deslumbrados com as ilusões do plano do mundo, e a gente acabou se apegando mais às coisas daqui do planeta Terra do que às coisas que nós deixamos lá quando nós saímos. Então, é uma das coisas que a dificuldade justamente está nessa questão, por conta da gente esquecer como que era lá que lá era a nossa casa, de a gente esquecer que nós só nos matriculamos aqui como uma escola para cumprir as nossas lições, fazer os nossos exercícios. Ontem, por exemplo, Adão estava falando a respeito disso, no estudo de Yogananda. Estava falando que, às vezes, as pessoas pensam, quando chegar lá do outro lado, vai haver transformação. Não vai haver transformação. A transformação, ela acontece aqui. Porque é aqui que a gente tem a oportunidade de crescimento maior. Lá no plano espiritual, é muito lento o nosso desenvolvimento. Por isso, a gente vem para cá, porque aqui é muito mais rápido, através das nossas vivências. E a pessoa fala, não, quando eu voltar, daí pensa que a vida vai se transformar, e ela vai virar um anjo de candura, e não vai ser mais aquela pessoa, não, eu vou ser a mesma pessoa, eu vou estar com as mesmas questões que eu não resolvi aqui nessa vida, os mesmos sentimentos que eu não trabalhei ainda, eu vou voltar para lá dessa forma, até eu retornar. Lá é um lugar de estudo, na verdade, né, que eu vou estudar, vou aprender alguns outros preceitos, mas esse estudo, sem a minha prática aqui no planeta Terra, ele não vai evoluir da mesma forma. E aqui embaixo, Paulo foi colocando, né, alguns trechinhos, né, da Divina Comédia, silentes, passo a passo, caminhando, vemos, ouvimos, míseros prostrados, em vão para se erguerem, se esforçando. Então, ele foi pondo, né, os pedacinhos aqui, as frases lá da Divina Comédia, para fazer um paralelo aqui. E fiquem à vontade aí, o comentário de vocês.
Eu acho que essa questão do esquiva a obrigação justa, não está pedindo nenhum trabalho missionário, hercúleo. É a obrigação justa, né? Esquiva a obrigação justa. Então, assim, é você não esquivar daquilo que é de dever ser feito, não é muito além, né? Não precisa inventar uma máquina mágica que voe, que faça, né? É simplesmente fazer o que precisa ser feito, né? Mas essa que é a questão que nós acabamos não fazendo, isso que era para ser feito, esse mínimo que a gente precisa. Aí essa frase aqui me fez lembrar a coisa, ó, o ódio, né, nem o ódio é justiça e nem a paixão é amor, ou seja, eu me lembrei daquela história daquele casal, que a esposa aguentou o fulano lá 49 anos, e ela nunca disse não, né? Quando ela voltou para o plano espiritual, ela falou, poxa, agora cumpri minha tarefa e nunca mais vou precisar conviver com esse homem, porque ele era violento, né? Ele maltratava ela, e aí a espiritualidade virou e falou para ela, não, você vai voltar, vai viver mais 49 anos, porque era para você amar essa pessoa, né? Era para você aprender a amar ele, e era para você dizer não. E você nunca disse nenhum não, porque eram os seus nãos que ia fazer, né, com que ele refletisse sobre a vida dele, e você sempre disse sim. Ou seja, ela achou que só porque tinha aturado aquele cara, ela tinha se libertado da presença dele. Não. Ela precisava aprender a amar aquela pessoa e precisava aprender a dizer não, porque era os não dela que ia dar uma barrada na questão dele refletir sobre a vida dele, mesmo ele sendo violento, ela precisava ter se imposto, né? Ela precisava ter dado limite para esse cara, Márcia. Uma vez eu estava tomando um passe com um mentor, comentando a respeito de um relacionamento, ele falou assim, filha, a única coisa que eu te aconselho é não repita os mesmos erros, porque os erros que a gente já cometeu, a gente tem que ter aprendido com ele. Agora, você pode cometer erros novos, porque a gente ainda está aprendendo, mas não cometa os mesmos erros. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas que erros? A gente sequer detecta os erros, né? A gente sequer observa dentro de uma situação o que a gente está fazendo de errado, não, pelo menos eu digo isso por mim, né? Então, eu falei, nossa senhora, agora o duro é saber qual que é o erro que eu já cometi, qual que é o erro que eu posso. A gente é muito incipiente, Mas gente. é assim mesmo. É isso mesmo. Alguém mais? O Celso e o João estão calados aí, ó, tá vendo? Isso mesmo, falar para o pessoal que quem quiser participar, estão todos convidados, Só tá? abriu a câmera, abriu o microfone e dá seu palpite. Vamos lá. E aí ele continua. Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre. Esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se voltarmos ao mundo, se voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Então, ele está falando, comparando com a roupa suja, né? A gente trouxe a roupa suja para lavar aqui no tanque da terra, porque é aqui que é o lugar de lavar a roupa suja, né? E nós esquecemos, sujamos a roupa mais ainda, e nós esquecemos que a gente veio para lavar a roupa e a gente vai acumulando ainda mais sujeira para voltar ainda para a nossa casa com a roupa mais suja. Chegar lá e falou, mas você não foi para lavar a roupa? Lá não tinha tanque, não tinha água para você lavar essa roupa, que a sua roupa veio mais suja ainda. Então, é uma bela comparação que ele faz aqui, né? Para a gente entender direitinho. Ou seja, nós viemos com várias falhas para nós aprimorarmos, né, as nossas virtudes, e chega aqui, a gente continua da mesma forma, pensando do mesmo jeito, fazendo as coisas do mesmo jeito,
né? Ou até mais. Lá nos Rosa Cruz tinha um mestre nosso lá que falava assim, gente, se você prestar atenção, você vê que você não vai dar conta de resolver uma questão que você tem com uma pessoa, é melhor você parar por aí. Porque se você ficar cada vez mais se afundando nessa desavença, por exemplo, com a pessoa, vai ser pior ainda. Além de você não resolver a história, você vai aumentar a história um pouco mais. E é bem isso mesmo, esse conselho que ele dava para a gente, né? Quer dizer, eu vim para resolver uma questão. Se eu não me acho apta ainda e eu continuo criando mais confusão ainda na minha vida, eu vou voltar com uma dívida muito maior do que aquela que eu cheguei, né? E aí, alguém? Se ninguém, eu vou passar. Fala, Márcia. Uma vez perguntaram assim, nossa, eu não entendo esse mundo, porque você vê pessoas boas tendo vidas difíceis e passando, às vezes, por problemas financeiros ou por problemas graves em família ou com problemas de saúde, e você vê essas pessoas arbitrárias ou com mando ou com poder, fazendo e desfazendo, e a vida colorida, né? E aí a resposta que eu escutei da pessoa foi a seguinte, pois é, mas é que essas pessoas, nós já estamos na colheita, somos espíritos velhos, esse ainda está plantando. Ou não, né? Não, interessante, porque ele fala, aquelas pessoas, nós estamos não, colhendo. que tá ainda naquela situação, né, Aquelas ainda, pessoas que ainda não chegou ainda a conta, elas ainda estão só plantando, ela não chegou. Então, a gente, de alguma forma, quando a gente começa a receber os reflexos daquilo que a gente andou, no caso, semeando por essas encarnações todas, já é um bom sinal. Já significa que nós já estamos passando sim, a uma nova condição, já estamos tomando consciência, né, daquilo que a gente andou semeando. A gente não estava só semeando ao léu aí, sem ter a menor noção do que estávamos fazendo, né? De alguma forma já... E eu acredito assim, até nas outras vidas passadas, com certeza a gente não plantou só erva daninha também, né? A gente com plantou certeza. alguma coisa. E outra coisa, só de a gente já estar estudando, a gente está procurando um caminho, também é aquela coisa, né? A gente não pode ficar sentindo de culpa e achando que a nossa vida, né, a gente está cometendo só erro, não. Hoje a gente, como você falou, a gente já começou a semear, né? Aquelas ervas daninhas que a gente já trouxe de outras vidas, a gente vai arrancando elas aos poucos. E não adianta querer arrancar tudo de uma vez, porque se a gente arrancar todas as ervas daninhas, muitas vezes a gente vai arrancar até aquilo que é bom junto, né? Que ainda necessita, né? De tal. Ontem Adão falou outra coisa bem interessante, que ele falou que ele anda prestando muita atenção, por exemplo, nos moradores de rua, essas pessoas que a gente encontra na rua pedindo no sinal. Ele falou, observe essas pessoas, sabe? Tem muita gente, sabe, que bem evoluída, sabe, nessa situação aí. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pediu, ela já está lavando a roupa suja dela, né? Ela teve coragem de lavar a roupa suja dela. Ele falou, presta atenção nessas pessoas, que eu ando prestando atenção, como que essas pessoas, o ensinamento que essas pessoas têm para trazer para nós, né? Então, essas pessoas já estão lavando a roupa suja delas, porque muitas vezes elas estão passando um momento já até final, né? Que elas escolheram essa vida bem difícil, porque para elas dá resgatar tudo aquilo, né? E colher, né? Essas coisas mais difíceis na vida delas, e numa outra existência elas já fizeram a colheita assim bem farta, né? E elas já vão ter semeado muita coisa boa para colher na outra vida. Certo? Então, vamos lá. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou: o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a previdência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosa
nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece. Ele está perguntando, né? Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece? Pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Então, aqui ele está explicando, né, como é que a gente chega no umbral, né, porque, na verdade, uma das coisas é o ego, né, é a gente achar que a gente é merecedor de um lugar incrível, e aí, de repente, a gente sai daqui perturbado, né, chega lá, fica desesperado, como a Márcia falou, porque deixou filho, porque deixou não sei quem, e agora quem vai cuidar do meu filho, quem vai cuidar da minha casa, e quem vai ficar com o meu carro, e a minha vida como vai ser, e agora, porque, na verdade, ali a gente vai, né, desistido de qualquer coisa, né, a gente vai, inclusive, desistido de trabalho, de tudo quanto é coisa, ali a gente é um ser que a gente é um ser, assim, como se fosse um mandante, né? Um peregrino, né? A gente chega ali sem nada, sem casa para morar, sem família, sem Eira nem beira. mobília. Sem eira nem beira. Ali não tem mais o meu conhecimento que eu adquiri lá na faculdade, ali eu já não sou mais professora, ali eu já sou só uma aluna, né? Eu chego lá e eu não sei nem como portar, porque aí é como eu cheguei na casa do outro, né? Porque eu nem sei o que está acontecendo, não sei o que tem lá naquele lugar. Pensa como a gente chega, a gente vai desistindo de tudo, da minha casa, do cantinho que eu conheço para mim descansar. Aí eu chego, gente, eu não sei como aquilo que Jesus fala, não sente nas primeiras colocações lá, porque alguém pode chamar você e falar, não, aí não é seu lugar, né? Você senta lá mais atrás. Então, são coisas que a gente chega, como se a gente chegar num país estranho, que fala uma língua diferente, né? Que a gente não sabe nada que vai acontecer, e nem tem noção nos primeiros tempos. Eu penso, né? Que a gente não tem noção do que está acontecendo. A nossa sorte, assim, né, que um daqueles trabalhadores lá que trabalha com o irmão Reinaldo, ele vem quando ele fala umas coisas para a gente, né? Ele fala, inclusive ele fala que quem leva as pessoas são eles, né? Então, são eles que vão nos levar para algum canto, a gente não sabe para onde. Ele falou que muitas vezes eles gostariam de levar a pessoa para um bom lugar, mas não pode, porque aquela pessoa está destinada a ir para um lugar que não é tão bom assim. Mas ele diz, por outro lado, eles ficam felizes quando eles podem levar aquela pessoa para um bom lugar, né? Quer dizer, depende da perturbação que a gente sai daqui ou não. Então, depende internamente como você está. Eu acho assim, claro que é impossível a gente detectar o que vai acontecer com a gente quando a gente vê que fechou a cortina, mas eu penso assim, olha, a gente tem que pensar o seguinte, que leva para esses lugares mais difíceis do umbral é a nossa perturbação, como ele fala aqui, o nosso desespero. Então, aquilo que eu não dei conta, caramba, né? Eu não dou conta de tudo ainda, aquilo que eu não dei conta, numa outra oportunidade eu vou voltar e vou começar tudo de novo se for preciso, né? Mas eles falam que o problema é a tal de culpa, quando você vê tudo que você deixou de fazer, falou, meu Deus, perdi uma grande parte da minha existência com esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente tem que procurar, né, manter esse equilíbrio aqui, já ir pensando, né? Quando eu ver um montão de coisas que eu não construí, que eu podia ter construído, eu tenho que me preparar aqui, emocionalmente, porque lá eu não vou ter o corpo físico, aí o negócio vai ser bem diferente da gente ter o corpo físico ou não, né? Quer dizer, nada vai amortecer isso, vai ser assim, a nossa consciência é nua e crua.
quando chegar lá. Então, eu fico pensando, refletindo, que a gente tem que começar a se preocupar em ter uma estabilidade emocional de acordo com o que a gente vai ver lá no nosso filme, quando passar para a gente olhar a nossa vidinha aqui, né? A gente tem que estar preparado, caramba, não dei conta, pronto, o que eu vou fazer? O desespero não vai levar a nada, então eu vou esperar outra oportunidade que eu tiver, fazer o quê? Não vai adiantar, acho que a gente tem que se preparar nesse sentido. Pode falar, Mauri. Eu acho que a caridade e a oração ajudam muito nesse aspecto, porque a gente é difícil dizer exatamente, né? Qual a porcentagem que eu tenho cumprido da minha programação reencarnatória, né? Você estava falando, eu estava fosforilando aqui, né? Eu identifiquei algumas que eu sei que não são tão plenas, assim, né? Na minha existência de agora, já comecei a computar, que tá fazendo as contas aqui, mas eu imagino que isso aproxima, né, a gente das boas ideias, de Deus, do que de fato é para ser cumprido, né, o que é para ser feito, para a gente, como eu disse antes, cumprir a nossa obrigação, né, nosso combinado. Isso. Imagino que a oração deixa a gente mais, não sei se é tão, e assim, Deus é muita bondade, né? Deus é a bondade em si, e não é talião, né? Então, Não. é muito mais, a gente paga a prazo, né? A gente não paga à vista o que a gente fez, né? A gente paga a prazo, entre aspas, né? A coisa é muito, porque vale o crescimento, o aprendizado. Então, se você tem o crescimento e o aprendizado, reparou aquilo que você fez para o teu irmãozinho, será que você precisa, né? Acabou. Esse é o... Então, acho que é muito questão vibracional, ele colocou aí, né? Sim. Separados apenas por leis vibratórias. Eu acho que a grande diferença é que o está encarnado ou está desencarnado. Vibracionalmente falando, deve ser muito parecido, né? E Sim. eu acho que não é assim, vamos colocar um umbral aqui ao lado. Não, é só uma questão de ressonância mesmo, de afinidade, de psicosfera do planeta, né? Acho que Eu penso assim, né? Fiz o meu melhor, né? Aquilo que eu acho que eu dou conta, eu faço. Mas eu penso que é mais isso, saber equilíbrio mesmo, sabe? Faça o seu melhor, né? E a prece, né? Como diz, né? Diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, se a pessoa está se esforçando e ela realmente ela tem vontade, né? De transformação, eles também estão nos ajudando, né, internamente a melhorar, né? E é aquilo que eu falei, poxa, aquilo que nós demos conta nessa vida, nós não vamos dar conta de tudo também, ninguém uma vida só, uma existência, claro que nós já passamos muito esses dias, sexta-feira, Ramatiz estava lá, né, ele deixou uma mensagem para nós, e ele, quando ele falou assim, vocês são seres milenares, aí eu fiquei pensando, isso não é algo para se gabar, né, porque é algo olha, se nós somos seres milenares e nós estamos aqui ainda, fazendo, não ainda vencendo algumas coisas, então isso é muita responsabilidade para nós, eu fiquei pensando, sabe assim, né? É é coisa para a tudo gente parar. repetente, Abadia. A gente é tudo repetente. Então, mas para parar e pensar, né? Poxa vida, né? Eu não posso, não quero mais isso para minha vida, né? Eu quero mudar, né? Quero ser um ser melhor, transformar a minha vida, né? Então, isso me trouxe uma reflexão quando ele falou isso, sabe? Mas a gente tá aí, né? Tá lutando, tentando, pelo menos a gente não abandonou o barco, né? A gente não pode desistir da nossa transformação. Vamos lá. Opa, pera lá, deixa eu ver, acho que eu passei muito negócio aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Tá. Aí ele continua: nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas,
de exploradores e explorados. Valendo-me da pausa, que se fizera espontânea, exclamei, impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organizar é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante, distraído, perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faz necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Isso aqui me lembrou o Ramatiz, ele fala num dos livros dele, ele fala de uma forma tão bonita sobre o umbral, que até ele tira essa questão, essa coisa, esse pavor do umbral. Ele fala assim, que o umbral, na verdade, é porque a gente está com a energia muitas vezes tão densa quando a gente sai daqui. Ele fala que é como o tratamento com argila. O pessoal não faz tratamento para limpeza de pele, para tratamento de pele, ele fala que é a mesma coisa. Aquilo ali, na verdade, é como se fosse uma argila que está sugando aquela energia densa de nós, para nós podermos nos limpar de tudo aquilo. Mas ele fala de uma forma tão bonita, assim, que até fica mais, assim, aceitável, sabe, o umbral da forma na que ele fala. Hoje a Mauri está muito reflexivo, né, Mauri? Não, na verdade, eu ressalto a parte da proteção divina, né? Isso. Nós somos um fator limitante, Deus, ele, como o sol, chega a todos os locais, chega no lodo, no vermezinho, chega na planta, chega em nós, né? Então, nós somos fator limitante, mas assim, como o André foi resgatado, na hora que ele caiu em si, falou, ergueu mesmo as mãos para o alto e com a sincera vontade de ascensão, de auxílio, se colocando no seu lugar, né? Pedindo ajuda do alto, sempre vem. Isso, mais uma vez, né? A oração como sendo também um grande instrumento aí de, se depender da nossa condição ainda incipiente, em desenvolvimento, né? De virtudes, fica complicado. Então tem que se ligar a Deus mesmo e saber que isso vai ajudar a ser um farol para a gente em todos os momentos. E uma coisa interessante que achei aqui é quando ele fala que a organização é atributo dos espíritos organizados, né? Quando ele pergunta a organização lá, o que ele quer dizer? Por se todo mundo que entra ali é porque está desesperado, porque está todo mundo perdido, gritando, e porque não tem a colheita, algo de bom para colher, então eles vão ali. Então, como que ia ter organização? Se ali é uma desorganização mesmo, que ali vai porque as pessoas estão desorganizadas, né, internamente, mentalmente, elas estão perturbadas, então não tem como ter organização. E outra coisa, quando você fala na questão da processão divina, né, quer dizer, as pessoas ali, elas são socorridas, elas não são socorridas antes elas estarem preparadas, né, porque muitas vezes a vibração delas ainda não tem, elas não estabeleceram ainda aquela conexão, né, porque elas estão tão perturbadas que elas não conseguem, muitas vezes, nem expressar uma prece, né, quando elas lembram que Deus existe, que dá aquela luzinha assim, aí elas são socorridas porque elas já pediram, né? Porque Deus é tanto bondade que ele não interfere muitas vezes, né? Geralmente no nosso livre-arbítrio, né? Então ele espera o momento que nós estamos já preparados vibracionalmente, né? Falando para sair daquela situação. Aí o socorro vem, ou quando a gente pede, né, o socorro, e ele vem, porque Deus está sempre atento, né, às nossas necessidades, aos nossos pedidos, e nesse momento é uma das coisas a gente não esquecer dessa prece. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a educação mediúnica, né, então eu
eu estava num período de muita perturbação, porque eu nem sabia que eu era médium, até hoje eu não sei se eu sou, o pessoal fala que eu sou, mas aí, à noite, então, eles vinham e me arrastavam, sabe, para aqueles lugares trevosos, assim, e quando foi na segunda, daí quando eu vi aquele, assim, aquele lugar escuro, horrível, assim, e nesse momento, quando eu gritei por Jesus, no mesmo hora eu voltei para o meu corpo. Aí, quando foi na outra noite, eu já nem cheguei aí, porque eu já pedi, sabe, a proteção de Jesus, antes de eu ir, de alguém me arrastar para esse lugar, eu já nem saí do corpo para ir, porque eu pedi, né, eu chamei, assim, no astral, eu gritei mesmo, né, pela presença de Jesus. Quando eu falei isso, eu voltei para o corpo na mesma hora, e na outra noite já não conseguiram me levar mais, porque eu já pedi para Jesus antes, quando eu vi que iam me levar, sabe, para esse tipo de lugar. Então, a prece, como você falou, é algo assim, é como se fosse um passaporte, né, da gente. É a conexão, né? É estabelecer essa conexão, restabelecer essa conexão com Deus que a gente perdeu naquele momento de perturbação. E continuando. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo uma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram umbral, os companheiros que afinam com a tendência de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenos é difícil, pelas labaredas de ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos edificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que lhe oferece. Então, aqui ele descreve, né, bem como que a coisa acontece. Aí, quando eu falei semana passada que a gente está dentro desse umbral, aqui ele vem confirmar, né, quer dizer, esses nossos pensamentos aqui de fora acabam ligando com os pensamentos deles lá, e é uma troca, na verdade. Então, por isso que os mestres pedem tanto, né, para que a gente, durante um minutinho, um momentinho, né, todos os dias que a gente faça uma prece pela humanidade, né? Então, tá aí a explicação também, né? Porque a gente, se aqueles que estão fazendo a maldade, praticando a maldade aqui no planeta Terra, tem essa conexão, nós também, através da nossa prece, a gente pode auxiliar para o outro lado, né? Para o lado do bem, para o lado da luz, para que essa luz chegue até essas pessoas também. E vice-versa, né? Nós Então, ali também ele fala, ó, sediamos. é tudo o que ele está falando, é tudo por afinidade. Então, eu vou para o lugar onde eu tenho afinidade, de acordo com os meus pensamentos e com os meus sentimentos. A Mauri. Eu acho que a Márcia queria fazer uma colocação antes. Não, eu só fiz um comentário, tipo, nós também os obsediamos, né? Nossos Sim, pensamentos também chegam lá, a gente se conecta de alguma forma, atrai as mesmas frequências e assim seguimos, né? É e aquela quando a gente história, está chorando? é a Quando história, né? está desesperado porque o fulano foi, é isso que eles vão receber de nós, né? Então, por exemplo, em cada sala, em cada local que nós estivermos, tem ali quantas ondas de quantas rádios diferentes. A gente sintoniza com aquelas que a gente sintoniza, que nós ligamos o nosso dial, né? Sim, é isso Então, mesmo. lá emitimos também, somos ímãs poderosos, somos antenas, irradiamos, recebemos, e ali nos conectamos com eles. Esses dias,
Na nossa família, a gente precisou muito assim, quando, não é só, quando você precisa de qualquer serviço burocrático, aqui na nossa terceira dimensão, aqui, cada vez que você precisa de um serviço, de alguma coisa, gente, como é complexo, como é difícil. Parece que você está ali pleiteando um lugar no nosso lar, né? É um negócio muito complicado. E eu estava comentando com meu filho, ele correndo para um lado, correndo para o outro, falei, meu Deus, que dia que a gente vai conseguir sair dessa terceira dimensão e conseguir trazer para o mundo uma situação mais que flua, mais fácil em todos os sentidos. E as pessoas não têm boa vontade, como é complexo, e você não pode entrar nessa faixa vibratória, tá? Se você entrar nessa faixa da frustração, da raiva, você piora a situação. Não é fácil. Assim seguinte. Não é, Amaury? Conta para mim agora, como dá seu parecer. Eu só achei, acho que é verdade, né? A gente tem que, de novo, oração. Eu adorei o exemplo do bombeiro. Porque você imagina o bombeiro, né? O bombeiro tem uma coisa altruísta imensa, ele muitas vezes coloca a vida dele em risco, coisa pegando fogo, ele cai para dentro e vamos tirar a turma que está ali, machadada na porta, tira os escombros, tira o sujeito de lá e precisa ter além de um treinamento, uma fé muito grande, né? Um altruísmo mesmo, intenso. E dessa mesma maneira ele coloca aí esses benfeitores do Ministério do Auxílio. Você imagina o que é mergulhar no umbral e resgatar a turma com todos esses... É entrar no incêndio. Eu achei perfeito assim, o exemplo, porque é aquela coisa toda pegando fogo e você tendo que ir lá resgatar e ter aquela fé, e ter aquela vontade de ajudar o próximo. Então, achei muito bonita. É muito bonita a imagem. E ele fala essa questão da coragem, muita renúncia, para ajudar quem nada compreende o auxílio que oferece. Quer dizer, aquela coisa, né? Fazer sem querer nada em troca, que poucas pessoas conseguem, né? Mas vamos continuar aqui. Interromper as cilícias. Sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio, por largos instantes, acentuou, ao despedir-se: será que você se sente com preparo indispensável a semelhante serviço? Ou seja, vontade ele tinha, mas ele não estava preparado, né? Porque ali tem que ter um preparo muito grande, né? A pessoa tem que estar muito equilibrada, né? Para não desequilibrar. De repente, chegar lá, ver aquelas pessoas todas chorando, gritando, levantando aquelas mãos, pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar elas, né? E você não poder levar todo mundo, né? Não tem como você levar todo mundo. Márcio. Mais uma vez, o André se deixando levar pela vaidade dele, né? E pela falta de autoconhecimento. Mas é a vontade também, né? Mas também a vontade que ele tinha, né? De fazer alguma coisa também, né? Eu acho que aí a vontade todos temos, né? Mas a gente, quando vai se conhecendo, você vai percebendo seus limites e conhecendo a região ao teu redor, você vai conhecendo a seara que você trabalha, vai ficando mais humilde, vai percebendo que você não tem essa condição toda. Ele tinha ali aquela expectativa, aquele idealismo, que eu acho que ainda era, por ele ter sido um grande médico, por ele ter feito as coisas ali, e ele achava que ele poderia ter relevância. Eu acho que aqui ainda traz um pouco, talvez ingenuamente, uma vaidade, e isso depois ele vai ficando cada vez mais humilde, quando ele vai aquelas viagens com os instrutores e tudo mais, aí ele vai se dando conta mais para frente, nos outros livros principalmente, né? E Lísia está coberta de razão. Será que nós estamos realmente preparados? Ele estava preparado para ir para um lugar desse? É muito difícil, principalmente porque não conhece o lugar e principalmente porque não se conhece ainda, não sabe se dá conta. Amaury. Boa noite, João. Tchau, João. Boa noite, João. Obrigado. Eu tive a mesma impressão em outros episódios também, né?
quando ele pergunta lá naqueles capítulos anteriores, não seria este um setor dos escolhidos? Poxa, amigo, vamos com calma, né? Não, mas eu quero entrar no umbral, quero salvar, quero resgatar, né? E o Ulisses fala, poxa, mas foi até educado, né? Porque é uma pergunta, tem uma interrogação aí no final, né? Será que você se sente com preparo indispensável semelhante serviço? É uma pergunta, tem uma interrogação aí no texto original, né? Então foi educado até, né? Veja bem. Veja, vamos com calma, né? Você não quer começar varrendo o pátio lá do nosso lar, né? O que você acha de... Não era né? nem varrer o pátio, ele tinha que limpar aquelas feridas, né? Aquelas gosmas que chegavam lá. E se fosse limpar o pátio, ainda estava bom. Mas vamos com calma, né? Tem, a Márcia falou, precisa ter além da vaidade, tem que ter uma certa maturidade, tem que saber o que você dá conta de fazer, o que você não dá conta de fazer, né? Então, um pouco de vaidade, um pouco de puerilidade até, mas talvez mais vaidade, né? E aí continua, o umbral é um lugar de passagem, razão pela qual não possui moradas, nem pontos encantadores da natureza, como lagos, arvoredo com vegetação, frutos, flores e animais e tantos outros detalhes maravilhosos que o toque divino consegue ao planeta Terra. Assim, a conhecida área denominada umbral é um local interdimensional, firmando-se entre os planos terrestres e as colônias espiritual, né? Aqui o Paulo colocou assim a definição, na verdade, de umbral, né? Que é desse livro aqui que ele colocou, de Abel, não tem como ler direito, porque está muito pequena a letra, é porque ele tinha intenção, né, de... Abel Glácia, o Abel acho que ele é do Centro Espírita Caibar Schutel, lá no Morumbi, em São Paulo. Ah, então, ele tinha intenção, né, de explicar um pouco sobre isso, eu nunca li esse livro, então não vou fazer o comentário, mas é assim que ele fala, ele está explicando, dando conceito, quer dizer, lá não é um lugar igual lá no nosso lar, né, que tinha vegetação, aquela água toda, aqueles lugares bonitos, aqueles jardins, não, né, lá no umbral o negócio é árido, né, é lama mesmo, né, que tem lá no umbral. E esse aqui, gente, eu vou ler lá do outro, porque aqui ficou muito pequenininho. Os abusadores da alimentação. Em soturno canto ao lado de denso conjunto de árvores e torcidas, sem qualquer vegetação, podia-se visualizar um enorme vulto roliço e pesado, quase implantado no chão barrento. Ali campeavam as reflexões sofridas um desencarnado. O ranho descia de meu engarçado nariz, peludo e grande, mas eu o lambia todo. Como se fosse um creme da melhor confeitaria, pois sempre fui guloso e estava faminto. Vivi minha vida para comer e beber, beber e comer, até não poder mais engordar e nem se levantar da cama. A minha fenomenal barriga ocupava todo o espaldar de um monte de barro à minha frente, e eu não conseguia me mexer. Sabia que tinha morrido porque não mais podia comer, algo que sempre quis. Ali eram restos atirados por aqueles desgraçados vagantes e não me satisfaziam. Eu sempre supus ser explodido quando saí da vida, pois meu tamanho era impressionante. Estava paralisado, como sempre estive, se não em cima de uma cama, depois nessa pedra imensa e escura. Havia uma diferença, no entanto, pois ali era muito mais quente, e isso me incomodava minha pele e soltava em camadas, parecendo o véu de uma noiva, enquanto minha testa expelia um suor estranho, esverdeado e gosmento. Morria de novo, agora de fome. Acho que esse é o livro, né, que ele pôs a capa ali. Que não é mais o nosso lar. Ele pôs só para, né, dar uma ilustração, ilustrar a questão. Aí vamos lá, continuando aqui. Recordo-me da minha rotina diária, assim que acordava, antes de mais nada, exigia o meu laudo, café da manhã, servido pela minha mãe,
ela ficava de prontidão para isso, pois eu a ofendia muito se tivesse que esperar pelo desjejum. Após engolir aquele imenso prato, com vários ovos fritos, tiras de bacon, pães esmagados no caldo da gema dos ovos, tomates cozidos e coxas de frango, eu estava saciado por algumas horas. Desse, minha mãe passava a fase de minha higiene pessoal, não que eu ligasse para o cheiro ou para a limpeza em si, mas tinha que concordar porque se formavam feridas enormes embaixo daquele gigantesco excesso de pele, encontrado em minhas pernas, braços e barriga. Havia dias nos quais eu nem conseguia ver os meus pés. As excreções eram também conduzidas por minha mãe com material hospitalar. Se eu a agradecia por isso, nunca achei que precisasse, pois ela me colocou no mundo e tinha a obrigação de cuidar de mim em todos os aspectos. Então, aqui ele está dando um exemplo, né, de alguém, né, que só pensava em comer, beber, comer, e que depois essa pessoa, né, foi ficando de uma certa obesidade que a mãe tinha que cuidar, mas era tão mal agradecido, né, que esse filho nem sequer dava importância para tudo aquilo que ela recebia. Pode falar, Mauri. Eu acho que é apenas um exemplo, como a Márcia falou também, né? Eu acho que o capítulo em si trouxe a ideia de como é que é umbral, e acho que o Paulo quis exemplificar nesse livro, que ele parece ter recomendado, do Abel, que existem diversas mazelas, né? Uma delas aí que ele coloca é essa da alimentação, tem os vícios sexuais, tem as drogas, tem, enfim, toda a série de incompletudes e deficiências que a gente tem que podem gerar o nosso ancoramento nessa zona espiritual, né, do umbral, e levar a gente a permanecer nessa região. E não conheço o livro, conheço o seu Abel, mas não conheço o livro. E imagino que, mais uma vez, caridade, de maneira geral, e oração, né? Para a gente manter retidão no nosso caminho e, dentro das nossas incompletudes, ainda conseguir manter um plano de voo na direção que a gente se propôs aí. Sim. Que aqui ele fala a questão, né, que ele dá o exemplo da pessoa tão egoísta que nunca se preocupou com a saúde, mas também ela nunca se preocupou, né, com quem ali ajudava, ela foi sempre ingrata, né, achava que aquelas pessoas que estavam à disposição dela não faziam mais do que a obrigação, né, e ele quis retratar isso também, né, a questão do egoísmo, que essa pessoa jamais ia se ajustar, né, numa colônia onde estava trabalhando a questão da colaboração já, né, Márcia. Basicamente é isso. Egoísmo, um egocentrismo, né, egoísmo, que é idolatria do ego, né? Então a pessoa tem uma vida centrada em si mesma, se torna o centro, acha que é o centro do universo, não tem gratidão nenhuma pelas coisas ao seu redor. Quantas vezes provavelmente nós estivemos nesta condição psicológica, né? Ou, tanto em outras vidas como talvez nessa mesmo, talvez em graus variados, mas a gente se posiciona nessa posição, né, de egoísmo, de primeiro eu. Infelizmente, quando isso é tomado num grau como esse rapaz, realmente você fica ancorado mesmo, você vira uma âncora e não tem quem te levante para cima de jeito nenhum. Egoísmo e ingratidão. Sim. Então é isso, né? Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? A Maurícia, você faz a nossa prece final, por gentileza? Então a gente agradece mais uma vez ao André pelo relato, pela curiosidade, por ter trazido toda essa realidade dessa dimensão até nós, por ter tido essa coragem de trazer o seu caso, de trazer a sua vivência, a sua experiência, para que nós pudéssemos aprender
e tomar um caminho mais correto, um caminho mais sereno, mais tranquilo. Então, caridosamente, ele trouxe até nós a sua experiência para que nós aprendêssemos junto com ele. Agradecer ao Chico, agradecer ao Paulo por ter preparado a apresentação, a Badia por ter trazido todos os comentários, a todos que estiveram aqui conosco. Agradecemos aos amigos que estiveram nessa reunião, aos mentores do plano espiritual, e que nós sempre sejamos ligados, sempre sejamos fazendo brilhar nossa centelha divina em todos os instantes e momentos da nossa vida, em todas as dificuldades em que a gente se vir colocado, que a gente consiga fazer oração, consiga elevar o pensamento, elevar a vibração, perguntar ao nosso coração, ao nosso mestre, o que ele gostaria que nós fizéssemos para que nós sigamos cada vez mais retilinamente em direção a Jesus. Que assim seja, levando também uma vibração a todas aquelas zonas mais inferiores e mais difíceis do umbral e da nossa crosta, para que chegue a luz divina até as camadas mais profundas dessas regiões e possa estar presente no coração de toda criatura a centelha divina, a consolar, a amparar, a levar a esperança. Que assim seja. Mas é muito bom, André Luiz, né? Muito bom o nosso lar. Nosso lar para mim, é um divisor de águas, assim, no meu entendimento do mundo. Achei maravilhoso.